Eu tenho muito essa curiosidade de saber como os bancos estão se virando nessa época da digitalização para dar conta desse consumidor que ora está no Instagram e quer falar por ali, ele também quer falar pelo WhatsApp. Então, eu queria que tu me contasse um pouco de como a indústria bancária está vendo esse consumidor. Deve ter deixado vocês malucos, mas eu acho que é um grande desafio, vale a pena a gente expor aqui um pouco dessas dificuldades e também oportunidades, claro. Sensacional, Gabi. Acho que a pergunta não podia ser mais oportuna. Eu tenho um takeaway que eu sempre deixo, né? Quando eu dou minhas aulas, quando eu falo com o público em geral sobre inovação, etc., que é a sua última melhor experiência define a sua próxima expectativa. A gente está vivendo o tempo inteiro experiências como consumidor que a gente espera que do outro lado a gente tenha um mínimo, né, de costura entre os diversos canais que a gente se relaciona com as marcas, com as empresas, etc. E do lado corporativo, a gente quer oferecer essa relação fácil, tranquila, transparente entre os diversos canais. Então, não é simplesmente o canal em si, mas é justamente assim, a expectativa que a gente tem em relação a resolver aquele problema, né? E quando aquele problema dói na gente, é um problema que a gente quer resolver muito rápido, né? Você falou de fraude. Eu acho que fraude, quando a gente imagina a seguinte situação, né? Hoje, acho que se a gente é roubado, se roubam o nosso celular, é pior do que antigamente roubarem a nossa carteira, né? Que atendimentos hoje priorizam o fato, né, de uma pessoa ter sido roubada e precisar resolver isso de forma urgente. Então, como os bancos estão se preparando para isso, né? E como esse segmento está olhando para isso? Você tem um movimento, acho que muito forte, né? Primeiro de abraçar o omnichannel, de fato, né? E tentar fazer com que, não importa o canal, você consiga dar o mesmo tipo de atendimento. Então, seja uma ligação, seja o aplicativo, seja o WhatsApp, enfim, não importa o canal que o cliente entre em contato com a sua marca, você tenta resgatar as informações daquele cliente para poder dar uma sequência, para poder contar uma história sobre isso. Eu sei de um projeto de vocês que eu acho que seria muito legal vocês contarem, que eu participei de um outro bate-papo com uma pessoa do Carrefour, e ele me contou que é aquele projeto de unificação de pontos de contato, né, pelo mesmo número. Eu achei isso sensacional, a experiência do consumidor muito fluida, né? E eu acho que esse é um dos grandes desafios das empresas, cara, não importa qual é o meu processo, como é que o meu consumidor gostaria que aquilo ali funcionasse. Porque eu entendo que as empresas que vão sobreviver a essa reviravolta digital que a gente está vivendo são aquelas que colocam o consumidor como soberano e a partir daí adapta, ajusta os seus próprios processos. Então, eu queria que tu contasse um pouco, porque eu sei que foi hercúleo o esforço de vocês, e eu queria que tu compartilhasse com todo mundo. Legal, Gabi. Acho que tentando trazer isso para algo que não tem nada a ver com os bancos, não tem nada a ver com o nosso segmento aqui, mas é a mesma coisa que você ir num restaurante, você chama a atenção do garçom, o garçom vem até você e você fala, olha, eu queria pedir uma sobremesa, enfim, você pode me trazer o cardápio, e ele fala assim, olha, eu só sirvo bebidas, né? Eu não posso fazer esse atendimento para você. E aí ele sai, e aí você tem que começar a pensar quem é o próximo garçom que você vai chamar. Você tinha ainda dentro dos seus processos, da forma como esse ecossistema foi sendo construído, diversos pontos de contato, diversos momentos da verdade onde você se relacionava com os clientes. E isso dificultava na cabeça realmente dos clientes de entender a partir de que canal eu me relaciono, a partir de que número eu me relaciono, a partir de que assistente virtual eu me relaciono. Então, a gente fez um trabalho muito grande de unificação disso, realmente assim, um projeto gigantesco que
envolveu e teve um trabalho de priorização muito grande em cima disso, para a gente oferecer essa melhor experiência para o cliente. Realmente, assim, trabalho de ano, né? Construindo uma central única de atendimento onde a gente pudesse oferecer um relacionamento. Assim, provavelmente de ano e com muitas áreas dentro da organização envolvidas, né? Muitas, todas. Na verdade, quando você olha para uma organização como o Banco Carrefour, que de alguma forma a gente pode dizer que já passou pelo seu processo de transformação digital, e aí, Gabi, transformação digital nada a ver tem com digitalização, tá? Eu não estou falando de trabalhar remoto, de fazer telemedicina, ou de criar um app ou criar um e-commerce. Transformação digital é você olhar para a jornada do seu cliente, que invariavelmente começa no awareness e termina no cancelamento, fragmentar essa jornada em quantas etapas fizerem sentido para aquela jornada do cliente e, em cima dessa jornada, colocar a sua estrutura organizacional em cima e os processos. Então, em cima da jornada do cliente, nós temos as nossas squads, e é em cima das jornadas que se cria squad, não é para criar squad de TI, não. Squad é um time multidisciplinar que tem a capacidade de resolver aquela etapa da jornada sem depender de mais ninguém. E a gente precisou, sim, para fazer essa integração de muitas etapas de jornada trabalhando de forma conjunta, transversal, para a gente conseguir resolver o atendimento, porque o atendimento ele pode estar em qualquer etapa da jornada. A gente pode estar lá na aquisição, onde a gente tem pessoas querendo entrar e ser clientes do banco, pessoas ali no meio para resolver dúvidas de fatura e etc., e pessoas lá no final querendo eventualmente mudar limite, mudar o seu relacionamento com o banco, enfim, ou até eventualmente, por algum motivo, cancelar ou encerrar o relacionamento. Então, de fato, um projeto absolutamente transversal que envolveu muita gente, envolveu muito desenvolvimento também. Sim, e eu acho que o legal, assim, né, de resumo, é que vocês conseguiram colocar um mesmo número, tanto para o WhatsApp quanto para a telefonia. E imagina assim, eu me coloco na posição de cliente, que eu quero falar, eu consigo ter Banco Carrefour na minha agenda, né? E isso me dá muito mais segurança, muito mais praticidade. Eu mando um WhatsApp, é tudo verificado por natureza, porque eu consegui colocar lá na minha agenda. Eu tenho uma expressão que eu uso bastante, que para mim é o suprassumo de relacionamento, é brand like a friend. No momento onde a gente conseguir construir processos com essa premissa, né, de brand like a friend, porque um amigo, a marca como um amigo tu tem ele cadastrado na tua agenda telefônica, um amigo tu conhece as preferências dele, um amigo, por exemplo, quando tu faz uma pesquisa de satisfação e tu pergunta para ele, né, quando tu pergunta para um amigo teu. Agora, Gabi, você tinha deixado uma pergunta no ar também, que eu acho que é legal compartilhar aqui com você e até te contar aí que, assim, a Zenvia tá com a gente, né? A gente tem um processo aqui de inovação que eu acho que é muito legal e ele é complementar àquilo que você falou. Dentro do nosso framework de inovação, a gente tem o Startup Jam. Startup Jam é um processo aí que a gente roda 6 a 8 batches por ano e a gente traz sempre problemas reais de pessoas reais. A gente gosta de dar ênfase nisso, né? Porque a gente está sempre olhando para a coisa das pessoas. E aí a gente está agora com o Startup Jam dedicado a essa questão do atendimento. Como eu falei, apesar da gente ter evoluído muito, a gente ainda não se considera perfeito e a gente acha que a gente tem muito ainda a evoluir. E dentro desses problemas elencados, quem veio participar do Startup Jam, entre outras empresas, outras startups, outros parceiros, é a Zenvia. Então, muito provavelmente a gente deve desenvolver algum projeto aí no futuro em parceria. E até tu trouxe antes um assunto que eu acho que é onde a gente tem que olhar, assim, eu sou muito curiosa do ponto de vista do consumidor. Eu acho que é por isso que eu sou tão apaixonada pelo nosso negócio, né? Porque desde a minha faculdade lá, minha cadeira preferida era comportamento do consumidor, porque eu adoro ficar entendendo como o funcionamento e a dinâmica do mundo muda de acordo com aquilo que a gente muda.
Isso vai trazendo novas necessidades para as empresas. Quando tu citou a questão do 0800, e aí o legal é quando tu começa a conseguir entender a perspectiva do consumidor e os dilemas das organizações. Porque é caríssimo atender uma ligação por 0800 de celular. Caríssimo. Tipo, se não me engano, é em torno de 19 centavos o minuto. Então, isso é muito caro. E aí, a gente, entendendo essa necessidade, a gente tem alguns clientes que fizeram um uso muito perspicaz da multicanalidade, a integração da multicanalidade. Onde, por exemplo, o cliente recebe uma ligação, né, por telefone, ao invés dele dispensar o cliente, ele recebe, ele atende, opa, oi, Charles, né? Vamos conversar aqui. Eu não vou conseguir te atender por celular, não vou conseguir te atender aqui, mas se tu quiser, eu posso te ligar agora, mas eu te ligo agora. Olha só, tu não precisa nem esperar para ser atendido. E eu já posso te ligar, daqui a pouquinho, se tu quiser, a gente pode até agendar um horário. Tem alguns casos que são empresas de tickets médios mais altos que trabalham com agendamento. Então, tu consegue dizer qual é a hora que tu quer receber aquela ligação da empresa, né? Mas daí é um pouco mais sofisticado. E aí, aquela empresa, ela devolve automaticamente uma ligação, porque aquilo já está programado nos sistemas, né? E consegue entregar para o agente e consegue fazer a ligação para o Charles e só ocupar o agente se o Charles atender a ligação, que é o que a gente chama de uma tecnologia chamada perna A, perna B. Então, pouca gente sabe que a Zenvia trabalha com telefonia também. Mas a gente trabalha, a gente tem, e a gente consegue fazer toda essa orquestração do fluxo, por exemplo, onde ela pode começar pela telefonia, ela pode gerar um atendimento lá na posição de atendimento, e ela também consegue, por exemplo, dizer assim, eu não vou mesmo atender por telefone, é muito caro para mim, e eu estou vendo bastante benefício em levar para os meus canais digitais, né? Para os canais que eu atendo digitando, porque eu consigo paralelizar atendimentos. Então, por exemplo, recebo uma ligação e eu consigo dizer, se você digitar 2, eu posso te mandar um WhatsApp nesse momento e a gente continua teu atendimento por ali já com a pessoa do setor responsável. Tipo assim, já consigo fazer o match perfeito para ti. Então, isso tem gerado muitos benefícios. Hoje, nesse meu dilema que eu contei lá no início, né, da minha fraude, o banco dizia, olha, a gente está com sobrecarga, a gente não vai conseguir te atender, busque atendimento digital, acesse o portal, né, dava lá o site. Eu disse, cara, eu não vou ir no site para lugar nenhum de novo, ficar no looping infinito, eu vou ficar aqui 2 horas pendurado no telefone. Mas se ele tivesse me dado uma saída mais elegante, um caminho mais tipo confiável de que eu vou receber o meu atendimento, provavelmente eu teria ficado. Como o Banco Carrefour está fazendo para posicionar, ou se não o Banco Carrefour, alguma história que possa compartilhar com a gente, para conseguir posicionar a multicanalidade, ambiente digital com ambiente offline, como integrar tudo isso, né, para que o agente lá do banco que está lá tentando vender cartão tem a mesma proposta. Eu acho que é de uma complexidade absurda quem tem que lidar com o físico e o digital ao mesmo tempo. Na Zenvia, a gente é muito mais digital do que físico, então isso para mim é uma curiosidade até pessoal aqui. Se tu puder compartilhar com a gente, acho que seria interessante. Claro. Gabi, na verdade, assim, omnicanalidade um grande desafio aqui para o Brasil, né? Assim, um país de dimensões continentais, pontos físicos, pontos digitais, integração entre esses pontos, a relação entre os colaboradores desses diversos meios, desses diversos canais, e a forma como você vai fazer para que tudo isso reflita numa mesma experiência para o cliente. Então, o Carrefour e o Banco Carrefour estão numa jornada de transformação omnichannel, ainda tem muitas etapas a serem percorridas, mas como você me pediu para talvez apontar aqui para você um benchmarking disso no Brasil, eu acho que eu vou me referir à minha antiga casa. Eu trabalhei durante 11 anos na Leroy Merlin antes de chegar ao Banco Carrefour, e a Leroy Merlin, para mim, hoje, é o benchmarking de omnicanalidade no país. E eu falo isso porque, para além daqueles processos que a gente já mais ou menos está acostumado de comprar online, retirar na loja, etc.,
eu acho que a Leroy Merlin ela eliminou talvez aquela que seja a principal fricção que existe entre os canais, que é a competição entre os canais. Quem de nós aqui já não teve aquela experiência de ir numa loja física, ver um preço, e aí você vai no site daquela mesma empresa e encontra um preço completamente diferente? Isso tudo bem, ele pode acontecer, porque, né, a etiqueta física da loja ela tem um dinamismo talvez diferente, né, do preço digital, que muitas vezes está acompanhando os sites, etc. Mas quando eu informo isso para o vendedor da Leroy Merlin, ele iguala os preços na mesma hora. Então, ele elimina a fricção que existe entre os canais. Em 99% dos outros varejistas que nós temos experiência em todos os dias, né, como consumidor de fazer as compras, a gente recebe alguma desculpa do vendedor que está nos atendendo, dizendo: o site é mais barato, o site não tem colaborador, o site é qualquer coisa, infelizmente eu não posso fazer o mesmo preço. Então, do ponto de vista de benchmarking Omnichannel Brasil, eu acho que não existe nada ainda no nível de sofisticação, até pelo porte da empresa, como a Leroy Merlin. Mas eu queria abordar um outro tema, né, que estava lá nas nossas chamadas também, que tem a ver com segurança, fraude. Uma das grandes mazelas do banking são as fraudes. E eu quero compartilhar uma experiência que eu tive esses dias, e eu queria que tu me contasse um pouco de como o Carrefour faz para dar autenticidade para os 500 canais de comunicação que o Carrefour tem. Eu recebi uma ligação de um número aleatório, né, de um 011, que a gente recebe vários. Aquele telefone toca e diz assim: oi, eu sou teu gerente digital. Oi? Por que eu vou acreditar em ti? Tipo, ninguém me disse que tu ia aparecer na minha vida. Então, agora, assim, como é que tu me prova que tu é um gerente digital? O cara ficou meio constrangido, assim, tipo... se tu for no Internet Bank, lá não sei aonde, tu vai ver que tu tem gerente digital. Eu digo, sim, mas como é que eu vou falar contigo? Né? Se eu não sei quem tu é, eu não vou falar nada do meu dinheiro, nada da minha vida financeira contigo. Então, assim, não serviu para nada, me gerou uma desconfiança, talvez seja a verdade. Agora, eu até acredito que seja, porque eu fui investigar, mas foi uma ligação vazia. Então, como vocês estão fazendo para conseguir, assim, cara, aquele WhatsApp, ele é mesmo do Banco Carrefour, aquela ligação, ela é mesmo do Banco Carrefour. Como fazer isso nesse contexto? Legal. Eu acho que tem uma coisa aí da criação dos avatares que a gente acabou unificando também dentro da nossa comunicação. Então, quem vai se relacionar com você, normalmente, do ponto de vista do Carrefour, vai ser a Karina, nossa assistente virtual, e quem vai se relacionar com você a partir do Atacadão é o João, né? Então, os nossos assistentes virtuais, eles estão aí para fazer esse primeiro contato. Obviamente que se você tiver alguma necessidade de falar com o humano, é você que vai demandar isso através dos canais de comunicação oficiais. O app ele tem, né, uma segurança embarcada absurda, e o Carrefour ele é um contribuidor para o sistema de fraudes como um todo Brasil. Então a gente tem contribuído aí demais, inclusive com outras lojas, concorrentes até, onde nesse caso realmente a gente não enxerga isso como uma concorrência, mas sim como uma proteção do mercado de crédito e varejo do país, né? Então a gente contribui com informações a todo momento sobre aqueles tipos de golpes que não passam, testes de biometria que muitas vezes as pessoas tentam fazer com fotos, né? Então a prova de vida real, etc. Então tem uma série de mecanismos e, assim, uma das maiores prioridades do banco tem a ver com a segurança de dados, a segurança de informação e a segurança na transmissão, no relacionamento, né, entre as duas pontas, né, entre o banco e você, cliente.
Então, a gente faz isso sempre através dos canais oficiais. A gente sabe, né, Gabi, no entanto, que tem, assim, tem uma engenharia social enorme aí, né, acontecendo, pessoas que têm a sua foto de WhatsApp clonada, e aí você recebe lá uma mensagem qualquer, enfim. Então, a gente sempre tem que ter um cuidado adicional, nós mesmos, como pessoas físicas, né, como clientes, de entender se a gente efetivamente está se relacionando com quem a gente imagina e entende que efetivamente é a pessoa, como você fez com o seu gerente digital não anunciado que foi te procurar ali numa ligação. Então, eu acho que tem uma responsabilidade dos dois lados, mas sem dúvida nenhuma, ela é 90% das empresas que estão se relacionando, e a gente tem feito isso, um processo de formalização muito forte e uma unificação desses canais para garantir realmente que do outro lado a pessoa tenha segurança de estar se relacionando com a empresa que ela precisa se relacionar. Olha só, a gente teve pergunta aí da nossa audiência, e tem uma que eu achei bem interessante, do Fabiano. Uma grande dificuldade em grandes empresas como o Carrefour é conectar as jornadas e ter uma experiência única para o cliente. Como o Carrefour lida com isso? Eu acho essa pergunta brilhante, porque isso está muito associado ao nosso propósito, né? Que é conectar as jornadas. E eu, enquanto consumidora, acho sensacional quando eu vou falar com uma marca, aquela marca já sabe onde eu estou no seu processo. Por exemplo, estou com um chamado aberto por uma fraude no teu banco. E quando eu te ligar da próxima vez, tu vai ser proativo e vai me perguntar: Gabriela, é sobre o chamado de fraude que está aberto com a gente? Atalha aqui, digita tal número. Como vocês veem isso? Assim, porque é um super desafio. Isso, para mim, é transformação digital, assim, no ápice, assim. É exatamente o que eu ia falar, Gabi. Isso que o Fabiano perguntou é sobre transformação digital. Então, é sobre se sua empresa está ou não estruturada em função da jornada do cliente. E entendam uma coisa, gente, é impossível você inferir se a empresa A, B ou C está transformada digitalmente olhando de fora, olhando como cliente. É muito difícil. Para você saber se ela passou ou não pela jornada de transformação digital, você precisa olhar para dentro, olhar para a cozinha chinesa dela e saber como ela está estruturada do ponto de vista de organograma. A transformação digital é você quebrar aquele organograma clássico, né, onde a gente olha que tem TI, marketing, jurídico, compras, etc. E a gente entender essa organização como awareness, aquisição, uso, engajamento, e as pessoas estarem distribuídas e trabalhando em função dessas pequenas etapas de jornada. O que fica de fora de tudo isso? São os estruturantes que toda organização precisa, né? O jurídico, compras, o RH, ele obviamente ele pode rodar metodologia ágil, né, dentro das suas estruturas, mas ele não é uma squad. Squad é um grupo multidisciplinar que atua em cima de uma etapa da jornada, e se a sua empresa, né, estiver estruturada em cima da jornada do cliente, você vai conseguir melhorar essa relação entre os canais e a relação direta com o cliente. Por exemplo, se ficar com o marketing, fazer o awareness, vai faltar a competência de tecnologia para fazer isso acontecer. Então, assim, eu acho isso que tu falou, assim, brilhante, porque na própria Zenvia a gente tem nossos desafios também de jornada. E como a gente resolve rápido quando a gente vai lá e pega alguém daqui, alguém dali, alguém dali, alguém dali, diz assim, agora vamos resolver esse pedaço aqui? Então tá, então... sei lá, é um negócio assim que tu resolve em um mês aquilo que tu não conseguiu resolver em mais de ano. Então, eu acho que a palavra-chave, né, ela é a mesma com relação à segurança, colaboração. Acho que tem a ver com essa mudança de cultura. A gente fala muito sobre isso dentro da Zenvia, porque nós somos uma empresa brasileira, nascida no Brasil, e normalmente os profissionais formados no mercado são profissionais formados em empresas multinacionais cuja operação está aqui. Então, é muito diferente a linha de raciocínio. A linha de raciocínio de, tipo, eu tenho um problema e não importa bem o dono, eu tenho que resolver. Assim, porque a gente é dono do processo.
Ninguém lá fora vai resolver para nós. A gente tem que resolver aqui, entre nós. Então, eu acho que esse é um grande desafio, uma mudança muito, assim, uma mudança cultural nas empresas. Não só no Brasil, né? Aqui e fora. Mas eu acho que realmente isso é o que muda o jogo. Isso é o que transforma, porque a transformação digital, ela só acontece quando os múltiplos departamentos conversam juntos sobre um mesmo problema, colocando a perspectiva do cliente em primeiro lugar. Então, eu acho que existe uma disciplina que está super em alta no mercado, muito no mercado de tecnologia, que se chama UX, User Experience. E as empresas que, mesmo não sendo de tecnologia, mesmo não tendo o seu core na tecnologia, elas precisam investir em UX, porque UX é User Experience, e isso não acontece só na interface, né? Ela não acontece só no software, ela acontece o tempo todo. Isso tem a ver com o design do serviço que a gente quer construir. Então, eu acho que essa é a grande ambição que a gente tem que se colocar para a transformação digital, para os bancos digitais, para os bancos tradicionais, para qualquer segmento, é pegar o seu consumidor, colocar no centro e juntar todo mundo para conversar sobre aquele problema que não é um problema do meu departamento, é um problema do Joãozinho, é um problema da Gabriela, é um problema do Charles. Então, acho que é por aí, né? Acho que, no fim das contas, tudo se resolve com diálogo e com trabalho em equipe.